A Noruega aplicou proibições, algumas das quais duraram décadas. Boatos sobre a autenticidade do filme Snuff só o tornaram mais infame. A história dos bastidores não foi menos caótica. Filmado na Amazônia com uma equipe minúscula, a produção foi extenuante. Atores enfrentaram infecções, nuvens de insetos e quase inanição. O diretor buscou o realismo, e alguns membros da equipe depois se distanciaram do projeto, horrorizados com o que havia sido capturado. Críticos na época o condenaram como vil e inassistível, mas nos anos 90, cópias piratas em VHS o transformaram num objeto proibido, passado entre fãs de terror como um segredo perigoso. Hoje é considerado um marco do cinema found footage, influenciando filmes como The Blair Witch Project. Hollywood nunca o reconheceu, fingindo que pertencia a um mundo muito fora do seu sistema polido, mas a sua sombra permanece. Cannibal Holocaust provou que, uma vez que uma imagem é gravada na memória, nenhuma proibição ou silêncio do estúdio pode apagá-la. Número 9, The Big Doll House, 1971. Quando The Big Doll House chegou às telas em 1971, parecia apenas mais um filme de exploração de baixo orçamento, mas o que o público recebeu foi uma viagem selvagem e provocante por uma prisão feminina nas Filipinas. Vendido como entretenimento cru, foi um para-raios de controvérsia, lançando as bases para um subgênero que Hollywood nunca quis reconhecer. Hollywood filmes de mulheres na prisão. A história acompanhava detentos se rebelando contra um diretor sádico, filmada com crueza e sordidez. Alguns chocaram o público. A prisão não era só um cenário, tornou-se um palco onde poder, violência e desespero se desenrolavam em detalhes chocantes. O que elevou o filme foi Pam Grier, um dos seus primeiros papéis de destaque, irradiando um carisma puro que o público não podia ignorar. Mas a controvérsia nunca esteve longe. Grupos comunitários rotularam-no de imoral. A crítica o descartou como lixo. Executivos do estúdio, embora desfrutando dos lucros inesperados, o trataram como um venteado embaraçoso, rentável, mas perigoso demais para promover abertamente. Muitos cinemas o retiraram após cartas furiosas de grupos de vigilância. A locação nas Filipinas gerou seu próprio alvoroço, com rumores de que as autoridades pressionaram a equipe a sair devido à má de um guarda cruel. Nos bastidores, a produção era um caos mal controlado. O orçamento era minúsculo, as condições duras e os atores admitiram depois que não sabiam se o filme seria lançado, mas foi. E contra todas as expectativas, fez sucesso em vários países. O filme foi banido lotou as sessões da meia-noite, Alemanha, aplaudindo a rebelião contra o poder, mesmo que os críticos regassem os olhos. Mesmo no legado é inegável. The Big Doll House lançou Pam Grier ao estrelato e Roger Corman como um magnata do cinema Grindhouse, enquanto Hollywood tentava enterrar sua existência sob constrangimento. O DNA do filme se espalhou por inúmeros favoritos cult. Foi exploração em sua forma mais crua, mas também um estranho tipo de empoderamento perigoso, caótico, inesquecível. O orçamento era pouco. Número 8. A equipe Lute pela Sua Vida, 1977. Quando Lute pela Sua Vida estreou em 1977, até críticos experientes ficaram chocados. Anunciado como um thriller de invasão domiciliar, mergulhou de cabeça em tensões raciais, crueldade e violência bruta, quase sem filtros. O que parecia mais um filme de exploração, logo se tornou um dos mais controversos filmes americanos da década. A história acompanhava 3 condenados foragidos que aterrorizavam uma família negra em sua casa. O que o tornou explosivo foi sua implacável enxurrada de insultos, tormento psicológico e violência chocante. Para o público não era apenas um filme, era um barril de pólvora que refletia as reais tensões raciais na América dos anos 70. A censura veio rapidamente. No Reino Unido, o British Board of Film Classification recusou-se a conceder-lhe um certificado banindo-o. Aparentemente, Mandingo foi vendido como drama histórico, mas o público logo vários cinemas retiraram o filme após protestos, e distribuidores evitavam seu título em no sul dos Hollywood manteve distância, acompanhando estúdios o rotulando de quente demais para lidar. Por trás das cortinas, a produção foi tão turbulenta quanto o próprio filme. Rumores de que membros do elenco saíram do set incomodados com o conteúdo. De maneira líderes comunitários em certas cidades fizeram piquetes nas exibições, exigindo sua retirada. Alguns sussurravam que a controvérsia do filme foi atiçada pelos produtores como tática de marketing, escândalo
vendê-lo como moeda. Alguns cinemas recusaram ou por causa da medo de fúria que as equipes de Fight for Your Life sobreviveram. Cópias piratas circularam por anos, não explorador, convenções de terror estrago estava feito. O ressuscitaram como uma joia executivos da Paramount acadêmicos o analisam como um retrato chocante, a mais cru das ansiedades raciais que o Hollywood tradicional se recusou a enfrentar de cenas mais gráficas. O filme, no fim, era volátil demais para que figurantes saíram do set incapazes de suportar o material. Hollywood enterrou para a história indicavam que executivos alertavam os cinemas sobre a potencial volatilidade de exibições no Número 7, a última casa à esquerda, 1972. A última casa à esquerda, de Wes Craven, começou como um thriller de vingança de baixo orçamento, mas se tornou um momento decisivo no cinema de exploração americano. O slogan dizia tudo: para evitar desmaios, continue repetindo, é só um filme. Ainda que para o público, a frase não era apenas um aviso, era sobrevivência. O filme narrava a história de duas adolescentes sequestradas e brutalizadas por uma gangue, e a vingança subsequente dos pais delas. Seu realismo gráfico chocou o público que esperava emoções de terror tradicionais. Em vez disso, depararam-se com algo muito mais cru. Poucos filmes ganharam o título de filme mais banido de todos os tempos, como no Reino Unido foi banido completamente no fim dos anos 70, foi vendida como uma brutal história de sobrevivência de cineastas perdidos na Amazônia. De filmagem ou recusaram-se a exibir-lo diferente. Uma mistura implacável de realismo documental com violência chocante que deixou os cinemas os grandes estúdios de Hollywood e descartaram-no como lixo perigoso. Na Itália, o diretor foi preso por acusações de que mais tarde redefiniria as autoridades acreditavam que o filme retratava mortes reais, nos bastidores, forçando o filme a levar atores ao tribunal. O orçamento era microscópico, o elenco em grande parte desconhecido e a equipe estava reduzida. Correram rumores de que os atores estavam bem desconfortáveis com a intensidade de certas cenas. O próprio Craven mais tarde admitiu não ter certeza de onde a linha entre arte e exploração havia sido traçada. No entanto, apesar da rejeição, o filme se fortaleceu nas sombras. Fitas VHS piratas mantiveram sua reputação viva. No final dos anos 80, críticos começaram a revisitá-lo como um reflexo cru da violência americana e do medo parental. Hoje, ele se mantém como infame e influente, uma obra que Hollywood tentou suprimir, mas nunca conseguiu apagar. A última casa à esquerda nos lembra que, às vezes, os filmes mais perturbadores são aqueles que refletem medos reais de perto demais e não importa quão fundo Hollywood os enterre, eles encontram uma maneira de voltar à superfície. Número 6, Miss 45, 1979. Quando Miss 45 estreou em 1979, a maioria do público não sabia o que pensar dela. Alguns a chamaram de uma fantasia de vingança feminista. Outros a consideraram exploração perigosa. De qualquer forma, a história de uma costureira muda que vira vigilante em Nova York era diferente de tudo que o sistema polido de Hollywood ousava exibir. A premissa era enganosamente simples. Após sofrer 2 ataques violentos em um dia, a protagonista surta, armando-se e visando homens predadores pela cidade. Seu silêncio tornou-se sua arma, cada ação mais arrepiante porque nenhuma palavra jamais saiu. Não era a história que Hollywood queria nos cinemas, mas era a história que ressoava nos círculos underground. A controvérsia se espalhou rapidamente. Os críticos se dividiram ao meio. Alguns louvaram sua intensidade bruta, enquanto outros o acusaram de ser uma exploração grotesca de medos sociais reais. Censores em vários países cortaram rolos inteiros, alegando que glorificava a justiça vigilante. Nos Esker e Uruá, os grandes distribuidores evitaram-no, aterrorizados com a reação de grupos feministas e de vigilantes conservadores. Nos bastidores, a produção foi extenuante. O diretor Abel Ferrara levou seu elenco a um território desconfortável, buscando um realismo cru que deixou alguns abalados. Boatos circulavam sobre confrontos no set, especialmente com Zoe Lund, cuja atuação assombrosa viria a se tornar icônica. Apesar do baixo orçamento, o filme retratou uma Nova York em decadência de um jeito que nenhuma produção de estúdio polida ousaria mostrar. O legado cresceu em sussurros. Cópias piratas de VHS circularam por dormitórios e cinemas clandestinos nos anos 80. Nos anos 90, a Sra. 45 foi considerado um clássico cult, condenado e celebrado, dissecado em estudos feministas de cinema e ainda abraçado por fãs de Grindhouse. Hollywood queria apagá-lo, mas a Sra. 45 provou ser impossível de esquecer. É uma história de silêncio, raiva e sobrevivência, gravada na memória de quem tiver coragem de assistir.
Número 5. Rolling Thunder, 1977. Rolling Thunder foi comercializado como um thriller de vingança direto, mas o público logo percebeu que era algo mais sombrio. Escrito por Paul Schrader, o homem por trás de Taxi Driver contava a história de um veterano do Vietnã que voltava para casa apenas para ser brutalizado por criminosos e empurrado para um ciclo de vingança. O que se seguiu foi brutal, violento e demasiado real para o conforto de Hollywood. A premissa espelhava as feridas pós-Vietnã da América. O soldado que voltou não foi celebrado. Ele foi isolado, assombrado. Com a família assassinada, ele se arma com garra de aço e espingarda, transformando o filme numa exploração de trauma, disfarçada de um filme de vingança exploitation. A controvérsia surgiu rápido. Críticos o acusaram de glorificar a violência, e grupos de veteranos alegaram que exagerava as lutas dos soldados que voltavam. Alguns cinemas recusaram-se a exibi-lo, dizendo que causaria tumulto. Circularam rumores de que executivos do estúdio exigiram cortes, amenizando cenas que julgavam ter ido longe demais. A produção em si não foi tranquila. Schrader, mais tarde, admitiu que seu roteiro foi diluído por reescritas, mas o tom sombrio permaneceu. O público abandonou as primeiras exibições, chocado com a brutalidade implacável. A 20th Century Fox, envergonhada com a repercussão, retirou discretamente a publicidade e limitou seu lançamento, mas o filme se recusou a desaparecer. Quentin Tarantino mais tarde o chamou de um de seus filmes favoritos, chegando a nomear sua distribuidora Rolling Thunder Pictures em homenagem. Nos anos 90, críticos o reavaliaram como uma exploração vital, embora falha, da alma fraturada da América após o Vietnã que Hollywood tentou esconder. O Rolling Thunder, mas se tornou uma pedra angular cult, uma prova de que a exploração cinematográfica muitas vezes guarda verdades mais profundas do que os blockbusters polidos sequer ousam revelar. Número 4, Switchblade Sisters, 1975. Quando Switchblade Sisters chegou aos cinemas em 75, foi descartado como lixo barato, mais um filme de gangues da máquina de exploração. Mas com o tempo, transformou-se num dos mais amados clássicos cult underground da década. A história de gangues de garotas adolescentes lutando por dominância era chocante, exagerada e brutalmente divertida. O filme acompanhava as Dagger Debs, uma gangue feminina que enfrentava rivais e a autoridade. O que o diferenciava era sua crueza sem desculpas. Garotas adolescentes empunhando facas, desafiando a polícia e afirmando o poder de um jeito que Hollywood nunca permitiu. Críticos na época ficaram horrorizados, chamando-o de lixo impróprio para cinemas. Algumas cidades o baniram completamente, alegando que incitaria a violência juvenil. Nos bastidores, a produção mal se mantinha. O diretor Jack Hill trabalhou com um orçamento minúsculo, contando com pura energia e improvisação para manter a história viva. Membros do elenco mais tarde admitiram discussões acaloradas, com alguns abandonando as filmagens pela intensidade das cenas. Executivos do estúdio, entretanto, estavam relutantes em anunciá-lo, temendo a reação do público. A recepção foi desastrosa, fracassou nas bilheterias, rapidamente esquecido na história oficial de Hollywood. Mas nas sombras, ele sobreviveu. Fitas VHS nos anos 80 deram-lhe uma segunda vida, passadas entre fãs que celebravam sua audácia. Nos anos 90, o endosso pessoal de Quentin Tarantino o ressuscitou para uma nova geração, exibindo-o sob sua bandeira Rolling Thunder. Hoje, Switchblade Sisters já não é mais ignorado. É valorizado como uma autêntica cápsula do tempo da exploração dos anos 70, da rebelião punk e do caos descarado. Hollywood tentou enterrá-lo, mas o público se recusou a deixá-lo no esquecimento. Número 3. Corrida Mortal 2000, 1975. À primeira vista, Corrida Mortal 2000 parecia um filme de série B bem caricato. Mas por trás de sua aparência kitsch havia uma sátira mordaz que Hollywood queria esquecer. Produzido por Roger Corman e dirigido por Paul Bartel, o filme imaginava uma América distópica, onde uma corrida de carros transcontinental se transformava num esporte sangrento televisionado, motoristas ganhando pontos, atropelando pedestres. A premissa era ultrajante, mas também assustadoramente próxima da realidade. O público em 1975, já cínico com a política e a manipulação da mídia, reconheceu a acidez do seu humor, zombava da cultura de consumo, da propaganda governamental e da obsessão americana por entretenimento violento. Alguns críticos o descartaram como lixo bobo, mas outros o viram como um espelho desconfortavelmente próximo do rosto da sociedade. A controvérsia explodiu no lançamento. Grupos comunitários o acusaram de incentivar a violência. Em diversos estados, os cinemas enfrentaram protestos.
Alguns mercados estrangeiros recusaram-se a exibi-lo, taxando-o de imoral. Mesmo no City de Freeze, censores pressionaram distribuidores a cortar as cenas mais chocantes. Executivos de Hollywood tentaram enterrá-lo sob rótulos de filmes B, tratando-o como lixo descartável. A produção foi tão caótica quanto o próprio filme. Filmado com um orçamento apertado, a equipe reaproveitou cenários, bateu carros de verdade e arriscou-se em cenas de ação. David Carradine e um jovem Sylvester Stallone estrelaram o elenco, mas nem o estrelato deles pôde proteger o filme dos críticos que o condenaram. Mas o público adorou. As sessões da meia-noite atraíram seguidores de culto. Nas décadas seguintes, a reputação do filme cresceu. Acadêmicos o dissecavam como sátira política, enquanto fãs o celebravam como caos grindhouse alegre. Gerou até remakes e reboots, prova de que Hollywood não pôde enterrar sua influência para sempre. No fim, Death Race 2000 provou que o cinema de exploração poderia entregar crítica social mais incisiva que a maioria dos dramas de prestígio. O que Hollywood descartou como lixo tornou-se um fenômeno cult duradouro. Número 2. Foxy Brown, 1974. O filme Foxy Brown de Pam Grier não foi apenas um filme, foi uma verdadeira revolução. Comercializado como um thriller de vingança duro e estiloso, rapidamente se tornou o filme que definiu a blaxploitation dos anos 70. Mas sua representação crua de corrupção, poder e vingança assustou Hollywood o suficiente para tentar enterrar seu fogo cultural. A história seguia Foxy, uma mulher que busca vingança contra um cartel de drogas após o assassinato do namorado. Armada de inteligência, fúria e carisma inegável, a atuação de Grier eletrizou o público. Aqui estava uma heroína que Hollywood nunca havia permitido antes. Assumidamente forte, destemida e dominando a tela em seus próprios termos. Mas a controvérsia era inevitável. Alguns críticos a acusaram de glamorizar a violência. Outros alegaram que reforçava estereótipos, mesmo com o público abraçando Grier como ícone de empoderamento. A NAACP e outros grupos debateram seu valor cultural, enquanto cinemas conservadores se recusaram a exibi-lo. Os estúdios de Hollywood ficaram nervosos, vendo-o como moda passageira em vez de celebrar o sucesso. Nos bastidores, o orçamento era modesto, mas o diretor Jack Hill priorizou o estilo à perfeição. Grier realizou muitas de suas próprias acrobacias, dando autenticidade às suas cenas de luta explosivas. Rumores circulavam sobre confrontos acalorados com produtores sobre os limites da violência. Ainda assim, a energia no set se traduziu num filme que irradiava desafio. Suas consequências foram complicadas. O filme inicialmente teve dificuldades com a crítica, mas prosperou nas bilheterias. Com o tempo, seu legado só cresceu. Hoje, Foxy Brown é aclamado como um dos filmes de exploração mais importantes já feitos, inspirando gerações de cineastas e consolidando Pam Grier como uma pioneira. Hollywood tentou minimizar sua importância, mas o povo nunca a deixou morrer. Foxy Brown continua sendo um testemunho de poder, resiliência e do brilho perigoso da exploração dos anos 70. Número 1. O Massacre da Serra Elétrica, 1974. Poucos filmes remodelaram o cinema de horror e exploração como O Massacre da Serra Elétrica. Quando ele irrompeu nos cinemas em 1974, aterrorizou o público não com efeitos especiais polidos, mas com uma atmosfera implacável, realismo sujo e pura audácia. O que começou como um filme independente de baixo orçamento, rapidamente se tornou um dos mais controversos de sua década. A história seguia um grupo de amigos que encontravam uma família de assassinos canibais no Texas rural. Mas o que chocou o público não foi só a violência, foi o realismo opressor, quase documental. Espectadores juraram ter visto sangue que não estava lá, um truque psicológico nascido da cinematografia crua do filme e do design de som perturbador. A polêmica surgiu instantaneamente. Muitos cinemas se recusaram a exibi-lo. A MPAA, a princípio, deu-lhe uma classificação X, forçando cortes. Em vários países, foi banido completamente. Alguns críticos o chamaram de lixo depravado. Outros admitiram que era genial. Hollywood se distanciou, tratando o filme como um perigoso forasteiro, sem reconhecer sua arte. O caos nos bastidores era lendário. Filmado sob o calor intenso do Texas, atores suportaram condições exaustivas, gravando por 16 horas diárias numa casa cheia de adereços de carne podre. Membros da equipe desmaiaram, brigas eclodiram e a atuação de Leatherface de Gunnar Hansen foi tão intensa que alguns membros do elenco o evitavam fora do set. Mas apesar de tudo, o filme se tornou uma sensação. Arrecadou mais de 30 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de menos de 150 mil dólares.
Exibições clandestinas o mantiveram vivo, e na década de 1980 foi consagrado como um dos filmes de terror mais influentes já feitos. Hoje, seu DNA percorre cada filme slasher e história de terror de sobrevivência. Hollywood tentou enterrá-lo sob rótulos de mera exploração. Em vez disso, acendeu a lenda. O Massacre da Serra Elétrica provou que, às vezes, os filmes mais assustadores são aqueles que parecem reais demais para serem apenas histórias. Os anos 70 foram um cemitério de filmes que Hollywood queria apagar. Brutos demais, perigosos demais, reais demais. Mas cada um desses filmes enterrados encontrou um jeito de voltar. Eles nos lembram que a arte, por mais caótica, se recusa ao silêncio. Qual desses chocantes? Visto? Comentem abaixo, curtam este vídeo e se inscrevam para mais segredos cinematográficos esquecidos.